Fala pessoal, aqui é o Oz e seguindo a maioria dos pedidos, dessa vez falarei sobre a AEK-971. De fabricação soviética, ela surgiu na franquia de Battlefield no primeiro Bad Company, mas sua origem vem lá do começo dos anos 80. Em 1980, o Ministério de Defesa soviético iniciou secretamente o projeto Abakan, com o objetivo de modernizar e substituir seu rifle de assalto AK-74, que ainda seria usado por mais de uma década durante toda a Guerra do Afeganistão, mas que tinha sérias deficiências. Este projeto, que durou de 80 a 94, contou com 8 protótipos, entre eles a AEK-971, e teve como arma escolhida uma que não temos mais no Battlefield 4, mas sim no 3, a AN-94, que ficou conhecida como Abakan. Mas se nossa arma em foco não foi escolhida, o que aconteceu? A AEK, que quer dizer Automática Experimental Koksharov, que é o nome de seu projetista, de fato foi reprovada pelo exército russo. Mas não porque ela era ruim, e sim porque a AN-94 era superior. O governo logo percebeu seu potencial e decidiu fabricá-la para a polícia russa, e também para exportação. Mas apesar de seu sucesso, sua produção foi encerrada em 2006, por falta de encomendas. Enfim, isso pouco interessa. O importante é que temos ela em mãos no Battlefield 4, e com algumas armas sendo proibidas nos confrontos competitivos, ela se tornou a queridinha dos jogadores no Domination 5 contra 5. O interesse desses jogadores profissionais é motivado por seu fire rate, que é de incríveis 900 tiros por minuto, e fica atrás apenas da CZ-3A1 e FAMAS, que chegam a impressionantes 1000 RPM. Esse Rate of Fire é sua maior vantagem, já que seu dano é igual ao de todos os rifles de assalto, ficando abaixo apenas da potente Scar H e da nova Bulldog. E apesar desse dano no Battlelog ser de 30, seu dano máximo é de 25, sendo necessário 4 tiros para derrubar o oponente. E depois de 8 metros, seu dano diminui gradativamente até 55 metros, quando estabiliza em 18, sendo necessário 6 tiros para derrubar outro oponente. Lembrando sempre que esse dano varia com os headshots, privilégios de defesa. Outra vantagem da AEK-971 é seu alcance, que pode chegar a 850 metros. Mas como a dispersão das balas se agrava quando somada à multiplicação do recuo, é preciso ter cuidado e controlar o gatilho. A AEK é equipada com modo de tiro único, automático e burst com rajadas de 3 tiros, e com esse último modo, é possível ter mais controle para acertar alvos fixos a uma distância considerável. Sua Muzzle Velocity, ou a velocidade em que a bala sai do cano, é a segunda mais baixa entre os rifles de assalto, ponto negativo, alcançando 580 metros por segundo e reduzida a 320 se você estiver usando um silenciador, que tem suas vantagens de furtividade. Aqui mais uma vez, sua cadência de tiros entra em cena para compensar essa baixa velocidade em duelos contra outras armas. A AEK-971 é um rifle usado apenas pela classe de assalto, e a configuração que eu utilizo vem com um cano pesado, que aumenta consideravelmente a precisão em 10 pontos, e junto com a empunhadura tática, faz essa acurácia subir para 70. Agora, se você quer melhorar o hipfire para confrontos apertados, use a Ergo ou a Vertical Grip. E se quer melhorar sua estabilidade para disparos longos, use a empunhadura angular ou retrátil. Uso também a mira Cobra, que me passa uma impressão de rapidez ao mirar. Mas aqui a escolha é totalmente pessoal, nenhuma dessas miras óticas modificam as estatísticas das armas, inclusive as miras de longo alcance da AEK, que dão um zoom máximo de 4 vezes. E por fim eu utilizo o laser de 3 feixes, que é liberado nos Battle Packs. O laser é ótimo para atrapalhar a ação do adversário, aumenta o hipfire em 17 pontos, mas exige cuidado, pois pode revelar sua posição de longe. Você pode desligá-lo quando achar necessário. E aqui cabe uma dica aos desavisados. A maioria dos rifles de assalto permitem o uso do trilho UGL ou Underslang, no qual é possível acoplar o lança-granadas M320, também conhecido como GP30, ou a shotgun compacta M26 MES. Esse trilho é um importante aliado na frente de batalha, pois reduz consideravelmente o tempo necessário para alternar entre as duas armas. O modo de acessar essa segunda arma é o mesmo com ou sem trilho, mas veja aqui neste esquema a diferença de tempo usada para trocar de uma arma para outra. Observe a diferença na troca das armas. No lado esquerdo, mostra o uso do trilho UGL.
E do lado direito, um movimento de troca com a M320 como arma autônoma. E uma observação importante, a AEK permite o uso do trilho apenas com a M320. Então se você gosta muito de usar a M26 MAS, a AEK não serve para você, mas a SCAR H ou a M16A4 poderão te ajudar. A AEK 971 leva um cartucho de alta capacidade com 30 balas mais uma, mas o tempo levado para recarregar é outro ponto negativo dessa arma. Totalmente descarregada, ela leva 3.6 segundos para recarregar, o terceiro mais longo desses rifles. E com uma ou mais balas restantes, ela recarrega em 2.3 segundos, que é um tempo médio. Mas como essa arma tem bom uso em mapas fechados, é importante se ligar no momento certo de recarregar, pois essa diferença de mais de 1 segundo pode ser crucial num confronto apertado. E por que eu disse 30 balas mais uma ao invés de 31? Porque se uma bala permanece engatilhada enquanto todo cartucho com 30 balas é substituído, o jogo mostra que você tem 31 balas restantes. Já quando você esvazia a arma completamente, o recarregamento mostrará apenas 30 balas, que é a capacidade do pente. Seu recuo não é dos mais fáceis, e requer um pouco de prática para se tornar um movimento natural. O principal motivo para mim é o fato dele ser diagonal, puxando mais para a direita em 0.40 graus, e menos para a esquerda em 0.15. O recuo horizontal é alto também em relação aos rifles de assalto, alcançando 0.38 graus. E seu primeiro tiro multiplica isso 3 vezes, o que faz a arma se mover mais de 1 grau para cima. Então, para controlá-lo, é necessário fazer este movimento diagonal contrário, de cima para a esquerda baixa, e isso fará seus tiros ficarem concentrados numa única região. Então, para concluir, digo que o potencial dessa arma é seu fire rate somado ao alto número de balas no cartucho, com ótimo desempenho em mapas fechados, mas não diria que estatisticamente ele é o melhor rifle de assalto. Acho que sua fama vem um pouco do Battlefield 3 e dos jogos competitivos com jogadores famosos. Esses caras se dão muito bem com ela, ainda mais quando usam sua rapidez unida à precisão do mouse. Mas reconheço que essa credibilidade é importante, então, ponto para ela. No modo História ou Campanha, é possível encontrá-la como item coletável na missão 6 Tashgar. Ela fica encostada nas caixas verdes em cima do primeiro edifício à esquerda, logo após passar pelo primeiro muro, e vem equipada como loadout sugerido com a mira russa PKS, o cano pesado e a gripe batata, muito parecida com a minha configuração. E é isso aí, essa foi minha análise detalhada do rifle AEK 971 de fabricação soviética. Aí nos comentários vocês podem deixar suas reflexões, dúvidas e também sugerir novas armas. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram ou não, se esqueçam de clicar em gostei. Se quiserem se manter atualizados sobre novos vídeos, se inscrevam no canal. Muito obrigado para quem prestigiou até o fim, até o próximo e valeu!